Só que eu sustentava meus filhos no passado, não só desse trabalho aqui, eu trabalhava em casa de família e criei meus 3 filhos na casa de família. Isso, quando eu vim aqui para a praça, eu sentia assim um certo tipo de preconceito, mas assim, eu não levei muito a sério. Se eu fosse mais fraca, eu teria desistido. Mas graças a Deus eu estou há 2 anos aqui na praça. Ou algumas das vezes assim, você tem que me tratar com dente, né, dente para fora porque eu estou pagando. Está agredida aqui sozinha, né, um cliente alterado, entendeu? Ele questionou uma água, então ele se alterou, teve que um cliente intervir. Se eu tivesse com meu esposo aqui, ou ele não teria feito isso. Meu nome é Neila Costa, tenho 55 anos. Eu trabalho aqui na praça há 2 anos, mas antes de trabalhar aqui na praça eu já trabalhava em casa, com bolos caseiros e gin gourmet. Boa tarde, meu nome é Lourdes e eu estou aqui desde 2009, trabalho na Conserve, um lugar muito bom, graças a Deus. Desse lugar que eu construí a minha casa, construí a minha vida. Eu tenho 51 anos, sou marido de Desterro. Há 3 anos que eu estou nessa área de trabalhar com lanche, com pequeno negócio, né? Mas eu trabalhava antes CLT, mas aí quando meu esposo se viu na situação de não conseguir mais trabalhar como CLT, a gente resolveu montar esse trabalho aqui. Quando eu retornei a Teresina, eu comecei a fazer o bolo caseiros. No começo, quando eu vim aqui para a praça, eu sentia assim um certo tipo de preconceito, mas assim, eu não levei muito a sério. Mas assim, se eu fosse mais fraca, eu teria desistido. Mas graças a Deus eu estou há 2 anos aqui na praça. Ou está perto de 18 anos que estou aqui no Senac, trabalhando na limpeza. É uma trajetória muito longa. Só que eu sustentava meus filhos no passado, não só desse trabalho aqui, eu trabalhava em casa de família e criei meus 3 filhos na casa de família. Tal que meu patrão me botou numa casa, no fundo da casa dele, para me poder sustentar meus 3 filhos, porque ele não tinha pai para ajudar. No começo foi bem difícil, eu te confesso que assim, no primeiro dia eu comecei só com din-din gourmet. Eu vendi um din-din. Eu não desisti, eu voltei no outro dia. No outro dia eu já vendi 5 e continuei. E aí tô aqui até hoje. Eu tenho 2 filhos, um casal, já são casados, tenho 3 netos, 2 meninas e um menino. E atualmente eu moro só com meu esposo. Tem gente que acha que meu trabalho é fácil, só que meu trabalho é difícil, viu? Eu acordo 4 da manhã, eu faço bolo todo dia, eu faço meu creme de galinha todo dia. Eu chego aqui por volta de 10h30, 11 horas, eu fico aqui até 5 horas da tarde. Então é bem complicado, bem puxado, bem puxado. Eu cheguei assim, porque eu trabalhava antes aqui no SESC Senat, né, como auxiliar de serviços gerais, e eu vi aqui um potencial de trabalhar aqui, né, de botar um café. A princípio foi um café com leite e bolo, era só isso. De vez sair do CLT, trabalhar não mais da maneira formal e botar meu pequeno negócio. Porque assim, a gente começou com uma mesa dessas daqui pequena, né, com 2 garrafas de café, trazendo suco de casa. Às vezes o suco não ficava tão gelado do decorrer do dia, por conta do tempo. E aquilo foi me desgastando, né? A ponto de talvez até de querer desistir, acho que não vai dar não. Mas assim, ele tinha um olhar, meu esposo trabalha comigo, né? Tinha um olhar mais avançado, né? Então, bora continuar. E foi bem complicado. Eu acordo às 4, né? Aí preparo as coisas, aí pego o ônibus às 5h30 para estar aqui 6 horas, 6h30 no máximo. Meu esposo vem logo depois, porque a gente não tem um carro, a gente tem moto, trazendo os salgados. Aí eu venho, abro o trailer, atendo os alunos dos colégios no decorrer do dia. 6 horas da tarde a gente começa a desarrumar tudo para ir embora. Chego em casa, vou preparar tudo para o dia seguinte, né? E aí o que acontece? Eu não venho no sábado trabalhar aqui, mas no domingo eu vou para as feiras, vender caldo de cana e pastel. Então já é um outro segmento que a gente trabalha. Eu acho assim também, que assim, quem tem um sonho que corra atrás, que não desista, que vá, persista, né? Não ache que não vai dar certo, tente, pelo menos tente, né? E não desista, não ache que não vai dar certo o que você vai fazer. Não de desgosto, mas assim, já se desfizeram da minha mercadoria, né? Já desvalorizaram a minha mercadoria, mas graças a Deus são pessoas mesmo assim que
sei lá, que não tem um amor próprio, que não tem um... Eu não sinto, assim, tanta concorrência pelo seguinte: aqui não tem lanche, lá em cima não tem lanchonete, tá? O vizinho é um tipo de lanche, a outra vizinha é outro tipo de lanche, o meu é diferenciado. Queria, com certeza, com toda certeza, como eu queria melhorar meu negócio, com toda certeza. Se eu pudesse, se eu tivesse apoio do governo, eu com certeza melhoraria. Olha, aqui no meu trabalho eu sou bem respeitada, graças a Deus, mas tem muitos setores, tem mulheres que não, entendeu? Não tem mais a pessoa não querer maltratar as pessoas, as mulheres, né? Porque hoje em dia a morte de mulher está muito... Porque as das pessoas que trabalham, por exemplo, na limpeza, na rua, às vezes as pessoas olham com a cara de nojo. A gente não deve ser assim, a pessoa tem que tratar tudo igual por igual. Eu queria deixar, nesse exato momento, para até os jovens, os adolescentes, os adultos, respeitar um ao outro, entendeu? E nossa profissão é meio desvalorizada, mas é uma profissão também, de limpar, deixar tudo organizado. É isso que eu quero dizer, que para os jovens, que eles pensem neles também, que logo estão também trabalhando no setor sem ser da limpeza, na profissão que eles estão procurando aqui no Menor Aprendiz. É isso que eu desejo para cada um jovem desse curso, que eles consigam trabalhar e se valorizar. Mas com relação ao meu esposo, não, a gente trabalha junto, a gente está sempre junto, o que a gente vai fazer sempre estar junto. Então, assim, dizer que é 100%, não é fácil. Tem a saúde também que a gente tem que cuidar, às vezes tem dia que a gente está mais cansada, mais lenta. Aí é por isso que eu estou aprendendo a conciliar mais isso, mas eu atropelava muito, eu vinha aos sábados. Aí eu passei a tirar o sábado daqui do treino, porque senão o cansaço era imenso. E, querendo ou não, a parte feminina, ela é frágil. Não sei que ela é 100% forte, não. Eu mesmo tenho dias que estou muito cansada e ele precisa de mim, né? Eu preciso dele, meu esposo, como ele precisa de mim, mas é bem complicado. Recentemente aconteceu um caso, assim, de uma pessoa pediu um lanche, eu pedi uma vitamina de abacate. Eu disse, não, a gente está pronto a vitamina. Ele, não, eu quero uma vitamina feita agora. Então, tipo assim, me distratou, falou um pouco mais alto, ou algumas das vezes assim, você tem que me tratar com o dente, né, dente para fora, porque eu estou pagando. Certo, eu estou aqui para atender o cliente, mas os clientes também têm que entender que ele também tem que me respeitar. Né, porque ele está pagando o lanche dele, que ele tem que me distratar. Já, com certeza, eu já fui praticamente agredida aqui sozinha, né, um cliente alterado, entendeu? Ele questionou uma água, que eu disse a ele que a água não estava, ele achou que o lacre estava aberto, eu disse que não estava aberta a água, ele queria uma outra água, eu disse que não, se ele pagasse a outra água, eu cederia água para ele disse que não. Então ele se alterou, teve que um cliente intervir. Se eu tivesse com meu esposo aqui, ou ele não teria feito isso. Com certeza ele não teria feito isso. E essas coisas sempre acontecem quando ele não está. Na maioria das... Sempre. Sempre. Ou então uma brincadeira de mau gosto, uma indiretazinha, né, assim, um pouco mais vulgar, né? Aí aconteceu também um dia desse recente, eu quero um lanche, aí tipo assim, convidou a gente para sentar, não, já para sentar já não dá, né? Já senti um pouco mais a malícia. Acontece, muitas vezes acontece. Comigo já aconteceu umas 3 vezes esse tipo de situação. Questionou um preço, quanto é o lanche? O lanche é tanto. Pois se eu soubesse que era não, mas eu sempre perguntou antes o valor, ele disse, o total do lanche é X valor, é R$8, como é o valor padrão, né? Ele questionou, às vezes deu uma resiliência em não querer pagar, aí eu fiquei naquela insistência. A gente nem quer ser grosseira, a maioria das vezes eu não tento, mas às vezes a gente acaba dizendo algo porque foge do controle. Né? Aí eu falei até para ele uma vez, é porque eu sou mulher, porque se fosse com aí meu esposo já comentou, se eu tivesse aqui, isso não teria acontecido. Aqui é onde eu pago minhas contas, aqui é onde eu sobrevivo disso, eu não tenho nenhuma outra renda no CS. E porque isso aqui era um sonho. E meu ideal mesmo ainda não chegou. Eu quero ampliar, eu quero melhorar a estrutura, eu quero ter mais opções, né? Ainda não pude ainda porque realmente, como eu falei, tudo que eu ganho aqui eu tenho que pagar minhas despesas, né, meus custos e me manter daqui para comer, pagar água, pagar energia, pagar internet, pagar tudo, né? Então eu não desisti ainda por esse motivo. Mas às vezes dá vontade por conta do cansaço mesmo, do dia a dia, a exaustão. Né?
É isso aí, exatamente. Como a gente não tem transporte, a gente depende de ônibus para vir trabalhar ainda, né? E aí isso é bem complicado. Esse trabalho representa o quê para a senhora, para sua família? Minha sobrevivência, sem sombra de dúvida, minha sobrevivência total. E uma questão também, assim, pessoal que eu levo é questão porque, como eu perdi minha mãe, isso foi uma válvula de escape, né, para mim. Eu não me imagino dentro de casa sem fazer nada, e aí a cabeça começa a vir outras, e aí eu preciso estar aqui para ver gente, conversar, né? Tem muito cliente que chega aqui, aí pede um suco, eu dou, aí você vem da onde? Aí eu moro em tal lugar, aí eu vim fazer isso, e vai, começa a falar, desabafar, e a gente já começa a se identificar, como hoje aconteceu, um casal de fora, de outra cidade, conversando e tal. Então a gente já fiz amizade com pessoas de outros estados, que chega aqui, se senta, quando eu vier em Teresina eu vou passar aqui, pois pronto, então é isso. E assim, é desafiador. Porque eu digo assim sempre, é para matar um leão por dia, você traz 150 salgados. Você já imaginou você não vender seus 150 salgados, ter que voltar com ele para casa? Né? E você não ter o dinheiro para comprar o insumo para você trabalhar no dia seguinte. Então, é resiliência e não desistir. No primeiro dia que a gente colocou aqui, eles foram o quê? 10, 15 salgados. Se voltou 7, 8. Era para não voltar, né? Voltou 8 salgados. Não, vamos continuar. E é isso, eu acho que a palavra certa para quem quer começar, para quem quer estar nesse ramo, é resiliência e não desistir, porque muitos vão dizer assim, não vai dar certo não, é melhor. Eu ouvi isso várias vezes, me chamaram de louca, de você tá doida, acho que você deveria pensar 2 vezes. Eu não, já pensei e repensei várias vezes. Vai dar certo. E vai dar certo e deu certo, senão não estaria aqui até agora, né? E tendo mais sonho para frente, né? Ainda conciliar uma feira de fim de semana, né? Que é os domingos, né? Que a gente participa. Você pode se aprofundar mais um pouco nessa feira? A feira, ela fica ali... porque assim, como a gente decidiu não abrir mais o sábado, para justamente preparar tudo para os domingos. A gente faz os pastéis, a gente faz os recheios, a gente monta pastel, 100 pastel em média, sucos para levar. E aí a gente leva para a feira aos domingos, que é também outro desafio. A gente vem para cá, pega tudo e vai para essa feira na Pedro II. Aí a gente lá fica de 8 da manhã a 1 da tarde, às vezes até um pouquinho mais. Aí a gente lá vende só exclusivo, salgado, só o caldo de cana e pastéis, né? E mais os sucos. Isso também para a gente foi um divisor, porque a gente conheceu outro público, que esse público de lá a gente conseguiu trazer para cá. Olha, eu vou lá no trailer, vou tomar um caldo de cana, vou tomar um suco. Aí foi outro divisor de água, que assim, é um negócio que eu gosto muito e não me vejo fora. É total que todos os domingos a gente está lá. É raro um domingo que a gente falte, muito raro. Por quê? Porque eu tenho um sonho ainda, ter meu carro, né, meu transporte, que eu vou conseguir e melhorar a estrutura da minha casa e do meu trabalho aqui também, que a gente precisa melhorar muito ainda. Olá pessoal, meu nome é César, faço parte da turma 118 do Senac de Administração. Eu creio que a maior lição que esse documentário deixou pra gente foi para a gente ser mais receptivo com o próximo. A gente está falando sobre mulheres batalhadoras que muitas vezes não têm nenhum bom dia do seu próprio companheiro e principalmente de pessoas que passam por elas e nem vê. Então eu creio que um bom dia resolve tudo. A gente perguntar como é que ela tá, porque querendo ou não, é um trabalho muito importante. Se a gente está aqui hoje num local limpo, bem arejado, é por causa delas. Então eu creio que fica essa reflexão. Para mim o momento mais desafiador foi realmente não só encontrar, mas falar com essas pessoas. Porque a gente sabe que ninguém quer falar da sua vida para um estranho, falar do seu passado, como vai ser o dia. Até porque hoje no mundo que a gente vive, muitas gente são mal intencionadas. Mas eu creio que a gente conseguiu que elas conversassem, que elas se expressassem bem, porque a gente queria mostrar a realidade. Tão tal que muitas das vezes a gente falava, não, seja você, porque é isso que a gente quer. A gente quer que você mostre o seu dia a dia, você mostre o que você realmente faz, que muita gente não ouve, muita gente não vê isso. O que me motivou a continuar o projeto, não só eu como toda a turma, foi dar mais visibilidades para essas mulheres. Eu creio que o nosso foco principal era esse, era fazer com que a sociedade valorizasse mais essas mulheres que estão diariamente trabalhando para levar sustento para suas casas,
para os seus filhos e principalmente para deixar a sociedade no melhor como um todo. Então eu acho que o nosso foco principal foi esse. Eu creio que grandes transformações que a gente pode ter provocado com esse documentário, eu acredito que a visão da sociedade, eu acredito que quem vê esse documentário vai começar a mudar. Eu creio que vão melhorar mais a questão de empatia, vão começar a dar um bom dia para o próximo, valorizar mais essas mulheres, que o nosso trabalho foi em prol disso, em valorização, em prol de valorização com elas. Se eu pudesse voltar no início, eu acredito que eu não faria nada de diferente. Todos os intercalços que a gente sofreu no meio do caminho, eu acho que serviu para construir o documentário que a gente vai apresentar. Eu acho que tudo isso serve de aprendizado, porque a gente tinha 3 temas, se eu não me engano, diferentes, 3 temas que a turma colocou. Mas, apesar de a gente ter demorado fixar um tema, a gente conseguiu fixar um dos melhores. A gente conseguiu fixar o que estava ali que ninguém tinha visto. Como se eu posso dizer, aquele diamante que a gente não tinha encontrado. A maior lição que esse documentário deixou foi valorizar mais as mulheres que estão lado a lado, que estão batalhando diariamente para trazer sustento para casa, para levar comida para os seus filhos. Então eu creio que não só para mim, mas para toda a sociedade, essa é a lição maior que fica. É a gente saber valorizar quem está diariamente lá, cuidando, fazendo com que o nosso dia seja melhor. A mensagem que eu gostaria de deixar para quem vai assistir o documentário é: assistam. Assistam, porque esse documentário vai mudar o jeito de ver a sociedade. Então você vai conseguir olhar com olhares mais críticos, com sabedoria. Então eu creio que a partir desse documentário vai mudar muito a forma de pensar de algumas pessoas e até a forma de tratar, não só pessoas do dia a dia, mas tratar também pessoas de casa, porque muitas dessas mulheres são nossas próprias mães, avós. Então eu creio que esse documentário vai deixar a gente com uma visão totalmente diferente, vai abrir nossa mente. Enquanto instrutora, o que eu posso dizer é que antes de chegar a esse tema que deu título ao documentário, nós passeamos por diversas ideias. A gente discutiu sobre revitalização de praças, sobre violência doméstica, mas quando nós chegamos a falar sobre a invisibilidade das mulheres que dão a vida por suas famílias, foi como se a turma toda tivesse tido um encontro de almas. Essa foi a sensação que eu tive em sala de aula quando nós chegamos nessa abordagem. Foi incrível. O que existia de ponto de desencontro sumiu completamente e todos os alunos começaram a trabalhar em equipe. Quando eu falo equipe, é equipe mesmo, não é grupo. Foi muito rápido que a gente conseguiu se dividir em quem iria cuidar do marketing, quem iria fazer roteiro, quem iria fazer a busca pelos entrevistados. Tudo fluiu com muita naturalidade. Foi um trabalho muito tranquilo, muito fácil, por incrível que pareça, muito fácil de fazer e muito fácil de liderar também. E eu acredito que muito disso vem porque aqui a gente trabalha com jovens aprendizes. E os aprendizes têm esses exemplos de mulheres dentro de casa. Muitos deles, muitos de nós têm esses exemplos de mulheres dentro de casa. E muito do público que está assistindo também. Mulheres que hoje são chefes de família e passam um dia atrás de uma barraquinha de cachorro-quente, ou tem um ponto ali no shopping da cidade, ou tem sua própria lanchonete, ou passa o dia trabalhando em serviços gerais e já faz isso há 10, 20, 30 anos para manter a família, manter o estudo dos filhos. Então, isso virou um trabalho sobre a nossa própria realidade. E eu acredito que daí veio todo esse interesse, toda essa naturalidade de fazer esse trabalho e despertou todo esse amor que surgiu na turma quando a gente menos esperava. E foi muito prazeroso contar essa história de invisibilidade dessas mulheres que merecem muito respeito por toda essa dedicação. E eu acredito que fazendo isso aqui nesse Laboratório Juventude,
a gente deixa uma mensagem que dá para todos que estão tendo a possibilidade de assistir esses takes, assistir e ouvir essas histórias, a capacidade de refletir se nós estamos dando o verdadeiro valor por quem muitas vezes doa toda a sua vida para que nós tenhamos a oportunidade não só de sobreviver, mas de viver com plenitude.